Olá, pessoal! E no vídeo de hoje vai ser muito produtivo, porque a gente vai falar muito sobre processo, né, de aprovação. Eu vou falar tudo que eu passei aqui para vocês e eu tenho certeza que a cada 1 minuto de vídeo você vai conseguir tirar uma mensagem muito boa. Então, saiu o resultado da SUSEP, sim, eu fui aprovada, tá tudo certo. Me deu aquele pânico, né? Aquele branco depois da prova. Eu até comentei com vocês, gente, eu não lembro mais nada. Parece que eu entrei numa bolha. Quando eu saí e terminei a prova, eu não me lembrava se eu tinha assinado a grade, se eu tinha marcado certo. Isso é bem normal, porque o nosso nível, né, de adrenalina tá muito alto. E a partir daí eu já vou dar a primeira dica que eu acho muito importante, assim, que isso eu já quero trabalhar muito na mentoria, que foi uma coisa que eu não fiz, que seria o checklist da prova. Então, pegar a prova, na frente da prova e tu colocar ali assinatura, ok, grade, ok, se tiver redação, título da redação, ok. Às vezes também tem, como é que é? Uma frase, né? Ok. Isso te gera muita tranquilidade depois, quando tu sai da prova, que tu fez tudo certo. Então, eu tive muita gente, eu até comentei sobre isso, sobre essa prova, e depois muita gente falou, Priscila, eu passei a mesma coisa, porque eu não lembrava mais, quando eu saí da prova, me deu um branco. E, gente, isso é muito normal, tá? Isso é muito normal, porque a gente tá num período de adrenalina muito alto, e quando tu sai, tu reduz, é como se tu saísse de casa e fica aquela coisa, será que eu fechei a porta? Foi isso que me deu, né? Aquela sensação de tipo, meu Deus, eu não lembro de mais nada. E hoje eu vou falar para vocês o que eu fiz para essa prova da SUSEP, tá? E eu vou falar. Esse vídeo é muito importante para quem ficou por poucas questões, mas também ele é muito importante para quem reprovou por muitas questões. Porque eu vim da Polícia Civil do Paraná em outubro e eu fiquei por 1 ponto, e depois eu fiz a de Minas. E a de Minas eu tinha que fazer 42 pontos e eu fiz 33. E o que eu quero falar para vocês? A prova da Polícia Civil de Minas, ela foi em dezembro, tá? Então, assim, meu último resultado em prova da policial foi péssimo, porque eu tinha vindo de resultado muito ruim de Minas Gerais. E daí, quando eu voltei de Minas Gerais, já tava aquela função, abre edital, não abre o edital, e depois abriu o edital do SUSEP. Bom, quando abriu o edital do SUSEP, eu já estava de férias, tá, gente? Então, eu tava entrando em férias, na verdade, abriu dia 14, né? E eu ia entrar de férias dia 20. Então, assim, até abrir o edital, eu não estava estudando para a SUSEP, tá? Eu tinha feito a Polícia Civil do Paraná, então eu tinha estudado algumas matérias para o Paraná, a banca é bem diferente, era o FPR, e quando abriu Minas, eu não estudei quase nada para Minas. Eu criei criminologia e medicina legal, eu estudei só essas 2 matérias, e inclusive foi as matérias que eu fui melhor na prova. E o restante ali, estatuto, essas coisas, eu praticamente não olhei, eu só olhei a reta final ali, e enfim. Mas não era o que eu queria para minha vida, Polícia Civil de Minas, fiz por fazer por estratégia de prova, e ok, não deu certo. Quando saiu o edital da SUSEP, então eu estava de férias, tá? Mas eu acho que é muito importante falar para vocês que eu não, em nenhum momento, gente, eu estudei 6 horas por dia, 8 horas por dia, tá? Eu descansei um pouco. Então eu ia pra praia, eu fazia uma corridinha na praia, eu estudava um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. De noite eu não estudava, no outro dia a mesma coisa. Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. Às vezes eu levava minha apostila, que é essa aqui, ó. Tá? Uma apostila que eu fiz, impressa. Daí aqui tinha lei de execução, de execução penal, hediondos, drogas, armas, LEP. E as regras mínimas de tratamento por preso. Essa apostila tinha essas 5 leis, e era, às vezes eu ia pra praia, botava uma cadeirinha e ia lendo, tá? Tirando isso, eu estudava uma média de 1h30, 2 horas líquidas de manhã, e mais umas 2 horas, 2 horas e meia líquidas à tarde. O que eu fiz de diferente nesse concurso? Que, não vou dizer diferente, tá? Mas foi uma coisa que eu fiz e que para mim fez muita diferença. Eu fiz todos os simulados, tá? Eu comprei o projeto Caveira e o projeto Missão e eu fiz todos os simulados. Então, todo sábado eu fazia simulado. Quando não tinha desses, eu perguntava para alguém, né? Se tinha um outro simulado, e eu fiz também alguns do GG concurso, tá? Eu não fiz todos do GG, mas eu fiz uns 4. Então, acabou eu fazendo um simulado por semana. Eu fazia aquele simulado e depois eu corrigia aquele simulado com um gabarito comentado. Isso eu fiz bastante, tá? Eu fiz um curso de informática com o Rodrigo, então, que me ajudou, tá?
que acontecia? Quando eu fazia meu simulado, eu via que eu estava muito mal em português. Então, aqui a segunda dica que eu acho que foi principal. O concurso SUSEP, ele não tinha nenhum critério, por exemplo, de 60% em português, né? Não tinha, era 5 questões em português. Então, eu sabia que cada questão valia 1,25 e eu pensei, nossa, eu tô indo muito mal. O último simulado que eu fiz de português, eu fiz 8 acertos, tá? Então, eu já sabia que eu tava indo mal em português. Eu disse assim, eu vou tentar reverter esse jogo. Então, ao invés de fazer, sei lá, 14, 16 em português, que eu não tô conseguindo, eu vou tentar fazer essas 14, 16 em matemática e informática, porque também eram 20 questões, só que separadas. E eram matérias que eu achava que eu tinha mais facilidade de absorver e decorar. E o português eu achava que podia cair muitas coisas de verbos e tal, e eu não tinha esse conhecimento. Então, essa foi a minha primeira estratégia. Eu olhei para a prova e disse, o que eu vou montar a partir disso? Tô indo mal em português, não vai dar tempo para eu melhorar muito, e se eu tentasse estudar para português, provavelmente eu estudaria o errado, eu estudaria verbos, praticamente nem caiu verbos na nossa prova. Então, assim, eu teria errado. Eu disse, vou focar em informática e vou focar em RLM. E foi isso que eu fiz. Fazia os simulados, e daí todos os simulados eu passei, tá, gente? Todos. Só que eu sempre passava assim, com 48 acertos, 49. O simulado que eu fui melhor foi 54 acertos. E eu ficava com a sensação do tipo assim, meu Deus, eu tô muito perto da margem. E todo simulado que eu fazia tinha questões que eu já tinha visto em algum momento. Então, eu tinha visto no que concursos e tal. E daí eu falava assim, tu vê, né? Eu acertei uma por sorte, daqui a pouco eu teria feito 47. E vinha aquele pensamento negativo na minha cabeça de tipo, não vou conseguir. Só que a outra dica que eu vou falar pra vocês é o seguinte, eu dei sortes em alguns simulados, porque eu tinha questões que eu já tinha visto. Mas na prova a gente também dá sorte. Então na prova vai ter questões que tu vai chutar e que tu vai acertar. E no simulado é a mesma coisa. Então, se tu tá indo bem no simulado, provavelmente tu vai bem na prova. A questão é que eu sempre falava, gente, no simulado eu tiro uma nota e no dia da prova eu tiro 2, 3 pontos a mais. Sempre foi assim. Todos os simulados que eu fazia, eu sempre ia melhor no dia da prova. Por quê? O meu processo de concentração no dia da prova, ele muda bastante. Mas isso você tem que se conhecer. Eu já tive candidatos, amigos, enfim, colegas inscritos, que já me falaram, Pri, o que eu tiro no simulado é o que eu tiro na prova. E também já tive ao contrário, eu vou super bem no simulado e na prova eu não vou tão bem. Então, assim, você tem que se conhecer. Eu, Priscila, funciona dessa maneira. Outra coisa que eu fiz muito, tá, gente? Toda a prova que saía da Fundatec, na segunda-feira, eu baixava aquela prova e fazia português, matemática e informática. Toda. SPGG eu fiz, acho que de hospital, que saiu naquela época também, eu fiz. As duas de esteio, eu realizei a prova. E também falo pra vocês, eu fiz pra psicopedagogo em esteio, eu não consegui passar em conhecimentos específicos, eu reprovei na prova. Mas em português, matemática e informática, eu fui super bem. Então, eu testei meu conhecimento de outra maneira. Quando eu fiz para gestor pedagógico, foi outro cargo, eu passei daí, e até não fui fazer a segunda fase, porque já tinha sido o resultado do SUSEP. Então, eu já sabia que, português, matemática e informática, eu não tô indo tão mal. Na prova, pelo menos na prova de fato, quando eu vou, não tô indo tão mal. Então, eu tava fazendo 50%, 60%. Mas não era o suficiente, né, gente? 50% em português, eu teria que tirar, né? Como a gente tinha a questão do examinador que a gente não conhecia, isso pesou bastante para mim, principalmente o emocional, tá? Então eu disse assim, meu Deus, eu tenho que tentar recuperar o máximo para quando eu for para direito eu tentar. A minha meta era a seguinte, tá, gente? Era fazer 80% em matemática e 80% em RLM. E 80% em conhecimentos gerais. Ali eu já teria ali 16, 24 acertos. E daí o restante da prova eu fazia os 24, que faltaria para mim português e legislação, tá? Foi mais ou menos isso que eu consegui, tá? Na verdade, eu fiz 9 em conhecimentos gerais, eu fiz 9 em informática e 6 em RLM. Eu fiz 23, né? 24. Foi isso, 24. Então, foi o que deu para fazer. Tá. Ok. Então, eu já tinha a estratégia pronta na cabeça, eu já sabia o que eu ia fazer, eu já tinha feito as provas antes da prova. E outra coisa que eu fiz muito, gente, que eu vi que muita gente não fez, eu descansei, tá?
Durante todo o meu período de estudo, eu não fiz mais do que eu aguentaria. Então, assim, todos os dias eu dormi 8 horas ou no mínimo 7 horas por dia. Eu não virei madrugada estudando. Na sexta-feira, antes da prova, que deu aquela função de cancela a prova, não cancela a prova, eu desliguei meu celular perto de umas 9 horas da noite e dormi. Tanto que quando eu acordei no sábado, eu nem sabia que a prova tinha sido prorrogada, né? Que ia acontecer de fato. Então eu acordei umas 4h20, que era o horário que eu tava acordando para estudar, que é outro ponto que eu vou falar pra vocês. E daí, quando eu acordei, tinha as mensagens que ia ter prova. E então, assim, então, na sexta-feira eu dormi super bem, né? Só no sábado para domingo que eu dormi mal. Mas tô dizendo que todo o processo eu descansei. Eu não fiz nenhuma jornada extraordinária de estudar 6 horas por dia, 8 horas por dia, até porque não dava. O meu cronograma de estudo era o seguinte: eu acordava 4h20 da manhã, tomava café, 4h40 começava a estudar. Eu estudava até às 6, ia pra academia e depois ia pra escola, porque eu trabalho, né? Então, 7h30 eu pegava na escola e 4h30 eu chegava em casa. Chegava em casa, tomava banho. Então, o que eu fiz? As 2 primeiras coisas que eram minha prioridade, eu deixei no primeiro horário do meu dia. Eu tinha que fazer academia, eu tinha que estudar. Então, assim, isso já estava feito, eu já ficava mais tranquila. Outro ponto, né? Chegava em casa, daí jantava e dormia cedo. Dormia 8 horas, máximo 9 horas, para conseguir acordar às 4h30. Limpava a casa, fazia as coisas de casa normal, lavava roupa, enfim. Tentava deixar as coisas mais organizadas possíveis. Quando dava tempo, eu tava com muita coisa atarefada, eu vinha no meu intervalo do trabalho e arrumava a casa. Tem que botar roupa pra lavar. Então, não consegui botar de manhã, fazia essas coisas. Então, assim, durante a prova da SUSEP, eu não estudei mais que 2 horas. Sábado e domingo, o que eu fazia? O simulado, e daí eu revisava o simulado. Então, assim, não foi uma quantidade expressiva de horas, mas foi a constância que me fez passar. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar aqui os cursos que eu fiz, tá, gente? O que eu utilizei de plataforma? Projeto Missão e Projeto Caveira para simulado. Eu estudei pelo GG, tá? Então, o QAP deles eu estudei. Vou até deixar o link com desconto. O GRAM, eu olhei todo o treinamento intensivo deles, tá? Então, eu botava em 2.0 e ouvia, tá? Então, tinha dias que eu só ouvia a aula, tinha dias que eu fazia questões. E Focus Concursos, eu revisei toda a plataforma do Johnny e do Marcelo Adriano, a parte de processo penal, tá? E foi isso, gente, que eu utilizei, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. Um forte abraço.